Era uma noite escura e sem lua, quando Marta, uma jovem escritora, decidiu deixar a cidade para trás em busca de inspiração para seu próximo livro. Ela alugou um carro e seguiu por uma estrada rural que serpenteava por entre montanhas e florestas densas. Não estava acostumada com a solidão do campo, mas estava certa de que o isolamento lhe traria as ideias que tanto procurava. A estrada estava deserta, com raras casas espalhadas à distância, suas luzes apagadas e cortinas fechadas. Marta se sentia cada vez mais desconfortável, mas continuava, acreditando que logo chegaria à pequena pousada que havia reservado. No entanto, após horas de viagem, ela percebeu que estava perdida. Não conseguia mais encontrar nenhuma placa indicando o caminho e, estranhamente, o GPS parou de funcionar. O carro fez um barulho estranho e ela se deu conta de que estava sem sinal de celular. Desesperada, olhou ao redor e viu, à distância, uma casa antiga, isolada, com uma luz fraca acesa na janela do segundo andar. Sem muitas opções, Marta decidiu seguir até lá, acreditando que talvez alguém pudesse ajudá-la. Ela estacionou o carro em frente à casa e bateu na porta. A madeira rangia como se não fosse aberta há anos. Um homem idoso, com um olhar penetrante, atendeu a porta. Ele parecia surpreso, mas não inquieto. "Você está longe de casa, moça", disse ele, sua voz baixa e raspada. "A estrada não leva a lugar nenhum. Está perdida, não é?" Marta concordou, explicando sua situação e pedindo ajuda para encontrar o caminho de volta. O homem a observou por um momento, como se estivesse ponderando sobre algo. Depois, com um gesto sutil, indicou que ela deveria entrar. "Fique aqui até amanhecer. Não é seguro viajar à noite." Relutante, mas sem muitas alternativas, Marta aceitou. O interior da casa era simples, com móveis antigos e poeira acumulada. No entanto, havia algo estranho no ar. Uma sensação de que o tempo não passava ali. O velho ofereceu-lhe chá e, enquanto ela bebia, a conversa entre os dois foi ficando cada vez mais incomodante. "Este lugar, você sabia que há uma história antiga sobre ele?" disse ele com um sorriso torto. "Há muito tempo, nesta mesma casa, um escritor veio aqui para escrever. E nunca mais saiu. O que eles dizem sobre ele é que ele nunca terminou sua história, porque a história terminou com ele." Marta riu nervosamente, tentando não dar atenção ao tom sombrio. "Não acredito nessas lendas", respondeu. "Acho que só preciso descansar um pouco." O homem olhou fixamente para ela, um sorriso estranho brincando em seus lábios. "Sim, descansar. Mas há algo que você deveria saber. Aqui, o tempo às vezes se comporta de maneiras misteriosas." A noite seguiu silenciosa, e Marta se acomodou em um quarto pequeno no andar de cima. As cortinas estavam abertas, e ela podia ver, à distância, as sombras das árvores balançando ao vento. No entanto, quando fechou os olhos, começou a sentir um peso crescente sobre ela, como se algo estivesse a observando. Estranhamente, o sono não vinha. De repente, um ruído baixo, como um sussurro, atravessou o ar. Ela sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Quando olhou para a janela, viu algo que a fez prender a respiração. Uma figura sombria, quase translúcida, passando lentamente pela rua em frente à casa. Seu rosto era indistinto, mas a presença gelada parecia irradiar de sua figura. Ela levantou-se imediatamente, o coração disparado, e correu para a porta. Ao abrir, encontrou o velho, com um semblante sério e expressão vazia. "Você viu, não é?" disse ele com um tom de quem já sabia a resposta. "Ela estava esperando. Está esperando você." Marta, sem saber o que fazer, correu para fora, tentando voltar ao seu carro. Mas, conforme se aproximava da estrada, uma estranha neblina começou a subir do chão e o caminho se distorcia à sua frente.
Ela tentou gritar, mas sua voz parecia abafada, como se algo estivesse sugando o som. De repente, ela olhou para trás e viu a figura novamente, agora muito mais perto, com um olhar profundo e vazio. Você terminou a história, não é? Ela sussurrou, com uma voz que não era humana. Marta tentou correr, mas suas pernas estavam pesadas. Seus olhos se fecharam com força, e tudo ao redor dela começou a desaparecer. Na manhã seguinte, o carro de Marta foi encontrado estacionado na beira da estrada, vazio. Nenhum sinal de luta, mas seu diário foi encontrado aberto, com a última página escrita, com letras apressadas e tremidas. Às vezes, a história não é escrita por quem vive, mas por quem já partiu. A casa, com sua luz fraca, continuava lá, aparentemente inalterada. Mas de vez em quando, à noite, quem passasse perto da estrada poderia ouvir sussurros vindo de dentro, como se o velho e Marta ainda estivessem lá, conversando sobre o final de uma história que ninguém jamais completaria. E a estrada? Bem, ela continuava deserta, como sempre. Atualmente tenho 23 anos, mas isso me aconteceu quando eu tinha entre 10 e 11. Eu estava na casa dos meus avós, e durante o café da manhã, eles começaram a contar como, quando eram crianças, tinham visto demônios aparecendo na forma de cavalos, cachorros e outros animais. Quase toda a família estava presente, então o clima ficou daquele jeito em que todos contam histórias, e eu só ficava ouvindo, morrendo de medo de que algo assim pudesse acontecer comigo também. Algum tempo depois, continuei na casa dos meus avós, mas já quase toda a família tinha ido embora. Meus avós costumam sair de casa por volta das 2 horas até umas 5 horas da manhã, para ir até a chácara deles, onde basicamente matam galinhas para vender. Um desses dias, por volta das 3 horas da manhã, tive um pesadelo horrível em que meu irmão morria. Eu estava dormindo com ele, mas quando acordei, ele não estava mais na cama. Descobri que ele tinha ido dormir na cama dos meus pais, que também não estavam mais na casa, e me deixou sozinho no quarto. Eu estava morrendo de medo, porque não tinha mais ninguém na casa além de mim e do meu irmão, e eu era muito medroso. Nessa hora, me vieram à mente aquelas histórias dos demônios que se disfarçavam de animais, e fiquei apavorado. Fui procurar meu cachorro, mas ele só estava dormindo. De repente, bateram na porta. Achei que fosse meus pais com meus avós voltando, mas não havia ninguém. Vale dizer que em frente à casa dos meus avós, passa uma estrada por onde só passam carros, e do outro lado tem um bosque. O lugar é um vilarejo bem pequeno, e à noite fica completamente deserto. Quando vi que não havia ninguém, saí da casa para dar uma olhada ao redor. Vi uma cadeira que estava lá fora e me sentei. Foi aí que comecei a olhar em direção ao bosque, e vi uma cabra me encarando o tempo todo. Fiquei apavorado, porque naquela área às vezes apareciam cavalos, mas cabras eram muito raras. Fechei os olhos por um momento, e quando abri de novo, a cabra não estava mais lá. Fiquei tão assustado que tranquei a porta com tudo que consegui e fui para o quarto. Eu estava completamente apavorado e comecei a chorar desesperadamente, sem saber o que fazer. Depois de um tempo, ouvi uma voz me chamando da cozinha. Eu não aguentava mais ficar no quarto, então fui até o banheiro e me sentei ali, mas a voz continuava chamando meu nome, repetidamente. No banheiro tem uma janelinha pequena que dá para o quintal. Meus avós têm um papagaio, e quando olhei pela janelinha, ele estava ali, na beirada, me encarando. Aquilo me assustou ainda mais, então voltei correndo para o quarto. No fim das contas, acabei indo até a cozinha, de onde vinha a voz. Fui chorando, morrendo de medo. Assim que entrei na cozinha e acendi a luz, a voz parou imediatamente. O ambiente ficou mais calmo, mas ao mesmo tempo, eu sentia que estava sendo observado.
Não consegui dormir nada naquela noite. Fiquei o tempo todo abraçado com meu cachorro. No dia seguinte, contei tudo para os meus pais. Eles disseram que provavelmente a cabra foi um sonho e que a voz podia ter sido o vizinho que ligava o rádio bem cedo, e por causa do meu medo, eu achei que tinha ouvido meu nome. No fim, eles só riram de mim. Mas eu sei o que vi. Eu sei o que ouvi. Não sei por que aceitei cuidar daquela casa. Talvez tenha sido pela grana fácil ou pela promessa de paz depois do divórcio. Só sei que, se eu soubesse o que me esperava naquele lugar, teria deixado apodrecer no mato, como devia ter sido. Era uma casa velha, no meio de uma fazenda abandonada no interior do Paraná. Não tinha vizinhos por quilômetros, só mato, umas árvores tortas e uma estradinha de terra que mais parecia uma cicatriz aberta no chão seco. O homem que me contratou apareceu do nada, bem vestido demais para aquele lugar. Disse que a casa era da família dele e que precisava de alguém para manter viva a presença humana por uns tempos. Só isso. Soou estranho, mas eu estava precisando. No primeiro dia, tudo parecia normal. Frio à noite, silêncio absoluto. Só uns grilos e, vez ou outra, o uivo distante de um cachorro. Mas na segunda noite, começou o barulho no porão. Era um rangido, como de madeira sendo arranhada. Achei que fosse bicho. Peguei uma lanterna e desci. O porão era pequeno, com cheiro de mofo e coisa velha. Não vi nada demais. Mas quando virei para subir, a porta se fechou sozinha. Travei, tentei abrir. Nada. Só depois de quase um minuto, ela se abriu de novo, lenta, sem vento, sem ninguém. Na terceira noite, ouvi passos no andar de cima. Só que eu estava sozinho. Peguei o facão que usava para cortar lenha e subi devagar. A luz da minha lanterna tremia. No corredor, vi uma porta entreaberta. A do antigo quarto principal. Quando empurrei, vi algo que não devia estar ali. Tinha uma cadeira de balanço no canto, e ela se movia sozinha. Na parede, marcas de unha, 4 longas, fundas, como se alguém tivesse sido arrastado. E no espelho, juro por Deus, eu vi uma mulher. Mas não no quarto, no reflexo. Ela tinha o rosto coberto por um véu preto. E mesmo assim, eu sabia que ela me olhava. Fiquei congelado. Ela levantou a mão e apontou para mim. Nesse momento, a cadeira parou. Saí correndo, tropeçando nos degraus, quase quebrei o pescoço. Naquela noite, dormi no carro, com o facão no colo. No dia seguinte, fui embora. Liguei para o homem que me contratou, mas o número não existia. Voltei à cidade e fui atrás da tal família. A casa foi abandonada há mais de 50 anos. A mulher? Dizem que era a esposa do dono da fazenda, que desapareceu sem deixar vestígios. Os vizinhos mais antigos falam que ela ficou esperando ele voltar, sozinha, até enlouquecer. Quando encontraram o corpo dela, estava sentada numa cadeira de balanço, olhando para o espelho. A casa ainda está lá, se quiser ir ver. Mas eu aviso, ela não gosta de visitas.